Os erros de dispensação de medicamentos são um problema de saúde coletiva. Essa falha acarreta no rompimento de um dos últimos elos na segurança do uso dos medicamentos. O ato de dispensação é parte integrante do processo de atenção ao paciente, sendo uma atividade realizada por profissional da saúde com foco na prevenção e promoção da mesma, tendo o medicamento como instrumento de ação. São muitos os fatores, hoje conhecidos como determinantes da ocorrência dos erros de dispensação. O diagnóstico e conhecimento sobre eles permitem a elaboração de procedimentos operacionais para o desenvolvimento de práticas seguras de dispensação. Neste educativo, vamos entender um pouco mais sobre o tema e ver como podemos prevenir os erros de dispensação. Os erros de dispensação podem ser definidos como um desvio na interpretação da prescrição cometido pela equipe da farmácia quando da realização da dispensação de medicamentos para as unidades de internação ou na farmácia ambulatória. Qualquer pessoa que esteja entregando o medicamento de forma errada. Pode ser o farmacêutico, pode ser o colaborador que esteja trabalhando com ele, pode ser na hora que você, de repente, está em qualquer campo, se eu estou num hospital, quem está entregando esse medicamento, qualquer um que tenha que seguir uma prescrição e, de repente, por não prestar atenção, troca o medicamento, erra na dose, isso é um erro de dispensação. Ou então eu estou com uma letra ilegível e resolvo, eu vou ajudar. Eu vou entregar o medicamento que eu acho que é isso. O achismo leva a erros de dispensação. A gente não acha quando é para dispensar. A gente tem que ter certeza. Os erros de dispensação podem ser classificados em erros de conteúdo, erros de rotulagem, erros de documentação. Erros de conteúdo são aqueles referentes ao conteúdo da dispensação, ou seja, relacionados aos medicamentos que estão prescritos e serão dispensados. Medicamento errado. 1. Medicamento dispensado errado. Prescrito um medicamento e dispensado o outro, pode estar associado a medicamentos com nome ou pronúncia similares, podendo provocar a troca do momento da dispensação. Os nomes dos medicamentos podem ser parecidos quando verbalizados, originando erros por falta de interpretação. Por isso, prescrições orais devem ser evitadas e restritas a situações de emergência. Quando absolutamente necessárias, devem ser feitas em linguagem clara e pausada, sendo uma norma de segurança fazer com que a pessoa que está recebendo a prescrição verbal repita o que está ouvindo. 2. Semelhança de nomes dos medicamentos. A confusão entre medicamentos com nomes semelhantes, tanto em relação à grafia quanto à sonoridade, pode levar os profissionais de saúde a enganos, resultando em problemas para os pacientes. 3. Medicamento não prescrito e dispensado. A prescrição médica não contém aquele item e algum medicamento é dispensado. Medicamento dispensado com a concentração errada. O medicamento é dispensado em concentração diferente, maior ou menor daquela prescrita. Medicamento dispensado com a forma farmacêutica errada. A prescrição solicita o medicamento com uma determinada forma farmacêutica e a farmácia dispensa outra, podendo induzir erros de administração. Dose excessiva. O medicamento é dispensado em maior quantidade que aquela prescrita, ou seja, uma ou mais doses, unidades, são dispensadas além da quantidade solicitada na prescrição. Omissão de dose. O medicamento é prescrito, mas nenhuma dose, unidade, é dispensada, ou o número de doses dispensadas é menor que o prescrito. Medicamento dispensado com desvio de qualidade. Consideram-se desvios de qualidade os problemas detectados a partir de observação visual, comprimidos manchados, com fissuras ou desintegrados, suspensões com problemas de homogeneidade, soluções com presença de partículas, medicamentos armazenados fora da temperatura adequada, com danos na embalagem que comprometam a qualidade e aqueles dispensados com prazo de validade vencido. Medicamentos prescritos sem horário, quantidade, concentração ou forma farmacêutica e dispensados. Nesse tipo de erro, a prescrição não contém as informações que a farmácia necessita para identificar o medicamento e dispensá-lo corretamente, sendo a prescrição deduzida e o medicamento dispensado. Erros de rotulagem. São os erros relacionados aos rótulos dos medicamentos dispensados que podem gerar dúvidas no momento da dispensação e/ou administração.
erros de grafia nos rótulos e tamanho de letras, que impedem a leitura, a identificação ou podem levar ao uso incorreto do medicamento. São considerados os rótulos do próprio produto, as etiquetas impressas na farmácia e utilizadas na identificação dos medicamentos, das misturas intravenosas e da nutrição parenteral preparadas na farmácia. Podem ser classificados em nome do paciente errado, nome do medicamento errado, concentração errada do medicamento, forma farmacêutica errada, quantidade errada, data errada, orientações erradas relacionadas ao uso ou armazenamento. Erros de documentação. São os erros relacionados à documentação de registro do processo de dispensação, como, por exemplo, a ausência ou registro incorreto da dispensação de medicamentos controlados, falta de data na prescrição, falta de assinatura do prescritor ou do dispensador, dentre outros. Os erros de dispensação demonstram fragilidade no processo de trabalho e indicam uma relação direta com riscos maiores de ocorrências de acidentes graves. Nesse sentido, a utilização de indicadores de erros de dispensação é imprescindível para possibilitar o conhecimento das falhas no sistema de dispensação utilizado e nos processos de trabalho, permitindo o monitoramento dos resultados e o estabelecimento da melhoria contínua dos serviços prestados aos pacientes e à equipe de saúde, objetivando a redução e prevenção dos erros. Os erros de dispensação podem vir a configurar imperícia, imprudência ou negligência do farmacêutico, podendo colocar em risco a saúde física e ou psicológica do paciente e gerar sérios danos, temporários ou até mesmo permanentes, podendo o farmacêutico responder na esfera ética e administrativa sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis. Em termos de dispensação de medicamento, o farmacêutico também tem uma atuação bem significativa, no que diz respeito a treinar os funcionários em relação ao posicionamento dos medicamentos, a verificação do que está sendo dispensado. Os responsáveis pela dispensação, em primeiro lugar, é o farmacêutico, porque é uma competência, né, do farmacêutico. Na sua formação, ele é responsável pela dispensação adequada. Então, a dispensação ela pode vir a ser inadequada se não houver avaliação da prescrição, então a dispensação foi errada, ou pode ter sido realmente uma troca do produto farmacêutico na hora da entrega ao usuário ou quem vai fazer a aplicação do medicamento ou do produto farmacêutico. Então, como ela é uma obrigação do farmacêutico, os responsáveis, né, são aqueles, em primeiro lugar é ele e todos aqueles que a ele estão subordinados. Então, seja um outro farmacêutico, seja um balconista, um técnico de farmácia. Nas farmácias, os farmacêuticos são responsáveis pela dispensação da medicação e, para isso, devem desenvolver e seguir procedimentos operacionais que previnam erros e garantam que os medicamentos sejam distribuídos com segurança aos pacientes. 10 passos são considerados fundamentais para a promoção de uma dispensação segura. Armazenar em local seguro e diferenciado aqueles medicamentos que possam causar erros desastrosos, utilizando sinais de alerta e armazenando-os em locais separados dos demais. Desenvolver e implantar procedimentos meticulosos para armazenamento dos medicamentos, armazenando por ordem alfabética segundo a denominação genérica, prateleiras, armários e gaveteiros organizados de acordo com a forma farmacêutica, colocando em áreas separadas sólidos orais, líquidos orais, injetáveis de pequeno volume e de grande volume e medicamentos de uso tópico. Implantação de normas de conferência dos medicamentos armazenados para evitar que sejam guardados em locais errados ou misturados com outros itens. Reduzir distrações, projetar ambientes seguros para dispensação e manter um fluxo ótimo de trabalho. No momento da separação da medicação, distrações como telefone, música e conversas paralelas devem ser evitados no ambiente de trabalho. Usar lembretes para prevenir trocas de medicamentos com nomes similares, tais como rótulos diferenciados, notas no computador ou no local da dispensação. Manter a prescrição e a medicação dispensada juntas durante todo o processo. Procedimento importante na prevenção de trocas de medicamentos, evitando que uma medicação prescrita para um paciente seja dispensada para outro. Efetuar a conferência do conteúdo da prescrição.
A avaliação das prescrições deve ser realizada pelo farmacêutico antes do início da separação dos medicamentos, evitando que possíveis erros de prescrição se tornem erros de dispensação e esclarecendo dúvidas em relação à caligrafia médica. A interpretação ou dedução do conteúdo da prescrição nunca deve ser feita e dúvidas esclarecidas pelo prescritor devem ser documentadas por escrito. Comparar o conteúdo da medicação com a informação do rótulo e a prescrição. Procedimento que previne a dispensação de medicamentos porventura armazenados junto com outros ou que apresentem problemas na rotulagem. Registrar o código de identificação do produto prescrito no computador. Em farmácias informatizadas, este registro permite a verificação automatizada da prescrição e dos medicamentos separados para dispensação. Efetuar a conferência final da prescrição com o resultado da dispensação. O uso da automação, tal como o código de barras, é efetivo nessa fase. Aconselhamento ao paciente. Os pacientes devem ser informados sobre o tratamento terapêutico. Saber para que e por que estão utilizando os medicamentos. Quais os seus efeitos, os horários de administração e as reações adversas que poderão ocorrer. Um alerta importante: o farmacêutico, em hipótese alguma, deverá efetuar a dispensação de medicamentos caso as receitas estejam ilegíveis ou possam induzir a erros ou confusão. Sempre que tiver dúvidas com relação à prescrição ou detecte eventuais problemas na mesma, não deverá efetuar a dispensação até que consiga realizar contato com o prescritor para esclarecimentos e confirmação da receita por ele emitida. Os erros de dispensação são uma realidade no dia a dia na área da saúde, e mudar esta situação é um desafio a todos que trabalham na área. E o farmacêutico cumpre um papel cada vez mais importante quanto à dispensação de medicamentos e à segurança do paciente.